Bora lá, gente. Eu vou começar, tá? A gente vai hoje falar sobre jornada do cliente. Gente, jornada do cliente nada mais é do que a trajetória que o seu cliente percorre até concluir a sua compra. É muito importante entender a jornada do cliente porque cada etapa dela você precisa se posicionar de uma forma diferente. Não dá para você acreditar que o simples fato do cliente ter entrado em contato com você, do cliente ter falado contigo através de um anúncio, significa que esse cliente ele quer fechar. Então isso é muito importante. Ter essa consciência, ter esse profissionalismo é imprescindível na hora de você se comportar como um profissional. Então, quando eu entendi isso, veja bem, eu entrei no mercado em 2014 e eu não entendia que funcionava dessa forma. Então eu atendia os leads loucamente e eu não entendia o porquê que ele não fechava. Eu dizia, meu Deus, se ele entra aqui, me diz que gostou de um determinado empreendimento, por que ele não vai fechar? Então eu comecei a estudar, porque algum problema tinha em mim. Eu sempre jogo a responsabilidade de não vender pra mim. E eu acredito que isso é muito importante. Eu sempre falo da terceirização de culpa. Eu acredito que não dá pra ficar terceirizando culpa, porque senão a gente não evolui. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco a culpa dos resultados pra mim. E aí eu começo a buscar, a estudar, a ler mais. E eu começo a identificar possíveis soluções para a minha profissão, né? Para desenvolver as minhas atitudes no mercado imobiliário. E uma delas foi entender a jornada do cliente. Gente, eu não tinha noção de que clientes poderiam demorar 2, 3, 4, 5 anos para poder fechar uma venda depois de falar comigo. Vê que louco. Isso é muito louco. Para uma pessoa que está entrando no mercado, que acabou de sair de um mercado que era totalmente express, você entrava numa loja e você comprava uma roupa rapidinho, isso é muito louco. E eu consegui ver isso muito rápido, assim, com passados 1 ano, 2 anos, eu consegui ver um resultado legal dos clientes voltando a me procurar quando eu estivesse mais preparado para compra. Mas eu tive cliente que fechou o ano passado, ou seja, são exatos 5 anos. 5 anos eu trabalhando a cliente. Por quê? Porque naquele primeiro momento, lá em 2014, quando eu conversei com ela, eu não entendia. Eu fiz tudo por ela. Mas por que ela não comprou naquele momento? E aí eu comecei a estudar, né? Mas ela conseguiu fechar a venda comigo 5 anos depois. Muita gente vai achar que dá muito trabalho fazer isso, mas eu sou muito clara. Se você quiser escalar, venda. Se você quiser escalar o seu negócio, que é a corretagem, o mercado imobiliário, você vai precisar ter um alicerce. Você vai precisar ter uma base bem fundamentada, algo que sustente o que está por vir, tá? Então não dá pra você fazer uma base, como é que eu posso dizer, frágil. Você não pode querer vender imediatamente sem entender esses fundamentos, sem saber como se posicionar em cada etapa, tá? Um outro ponto muito, muito, muito importante que é imprescindível você entender, que é a construção de confiança. Você só vai conseguir vender se você construir confiança. Confiança é a palavra. Então, se você se posiciona da maneira certa, nos momentos oportunos, você vai gerar confiança. E Yasmin, o que é que você quer dizer com isso? Vamos supor que o cliente falou com você hoje, você começou a conversar com ele e você entende que esse não é o momento dele comprar. Mas você é um profissional que sabe o que está fazendo e não vai ficar empurrando para o cliente comprar nesse momento. Eu estou fechando venda agora de clientes que conversaram comigo há 2 anos atrás. Se eu não tivesse essa maturidade, eu não iria conseguir prolongar essa jornada do cliente. Mas agora ela está conseguindo comprar algo que de fato cabe no seu orçamento, que de fato não vai ser algo que ela não queria, é algo que ela sim sonhou, mas agora ela consegue comprar com
tranquilidade, consegue fazer uma compra segura. Então, para mim, eu prefiro prolongar um pouco a jornada do cliente, mas fazer com que ele tenha uma satisfação, uma experiência positiva comigo, do que eu vender, ter aquele comissionamento naquele momento, porém depois eu não consigo ter esse cliente propagando o meu trabalho. E, gente, eu gosto de construir uma legião de propagadores do meu trabalho. A verdade é essa. Eu tenho um processo em que uma das etapas do meu processo é formar propagadores do meu trabalho, da Yasmin Corretora. Então, essa é uma das formas de você conseguir escalar o seu negócio, que é atendendo clientes, tornando a experiência deles única e fazendo com que eles propaguem o seu trabalho. Assim vocês vão conseguir ter um pilar a mais para conseguir escalar o seu negócio, tá? E aí tem um processo aí nessa jogada, né? O que foi que aconteceu que eu vi quando eu estava estudando? Que o meu marketing, o marketing que eu usava, ele estava totalmente relacionado ao último estágio da compra. Era aquele marketing que, parcela de não sei quanto. Sabe aquele marketing que eu já falei em uma das aulas, que eu não gosto de fazer? Que era parcela de não sei quanto, entrada de não sei quanto, só as questões comerciais. O meu marketing, o meu investimento em anúncio era só focado nisso. Eu pegava as peças da construtora, né, e utilizava para fazer esse marketing pro final da jornada, tá? Só que eu não entendia que isso estava errado, eu não entendia que isso ia travar a minha escala de vendas. Se você quiser fazer uma venda por mês, se você quiser fazer 2 vendas por mês, beleza, você pode ficar tentando vender pra galera que tá no final da jornada, tá tranquilo, você vai conseguir. Vai sempre ter alguém que vai querer comprar de imediato, só que, cara, entenda uma coisa, esse cliente tá sendo disputado por todos os seus concorrentes. Esse cliente é o mais caro de ser, não vou nem dizer capturado, mas é o mais caro para você conseguir que cadastre na sua campanha. E, velho, vai aparecer na minha campanha esse cliente que tá prontinho para comprar? Vai! Mas Yasmin gosta de trabalhar com aquele cliente que tá no início da jornada. Porque hoje eu tenho uma estrutura que me permite isso. Então, eu quero que os corretores que estejam em contato comigo tenham essa vida saudável, essa vida profissional saudável, ao ponto de trabalhar com clientes que estejam no início da jornada e que se apaixonem de fato, virem fãs do trabalho, ao ponto de não querer ninguém além de você, ninguém além de mim. Aquele cliente que está no finalzinho da jornada, que nunca me viu na vida e que chegou por um portal ou chegou por uma campanha de anúncios apenas comerciais, de características de imóvel e tal, ele é um cliente que todo mundo quer, mas não é o cliente que me fomenta, porque não é aquele cliente que já chega me dando valor, entendeu? O cliente que chega me dando valor é aquele que chega no início e diz, caramba, ela me ajudou nessa fase tão importante. Um dos pontos que eu quero deixar claro para vocês, que eu vou começar a abordar agora, as etapas da jornada. Se o seu cliente precisar de ajuda no mercado imobiliário, ele encontra você? Você ajuda o seu cliente nas dúvidas que ele tem, no processo de compra, no processo de conscientização. Se pergunte, ele encontra você? Ele encontra você com um conteúdo de qualidade que sane todas as suas dúvidas? Eu quero que você pare e pense, porque esse é um dos propósitos dessa aula. É fazer com que você entenda que você precisa estar presente em cada etapa, porque senão você não vai gerar fãs do seu trabalho, você não vai gerar fãs da experiência. Não dá pra você dizer que você gera uma experiência top de linha se você não gera fãs. Se você apenas gera clientes que chegam ali, fecha e tal, esquece que você existe. Eu não quero clientes que esqueçam que eu existo. Eu quero clientes que tenham a Yasmin como uma pessoa que segurou na mão dele, tirou ele de um ponto A para um ponto B e fez isso com maestria. Então eu sou muito definida no meu propósito e o meu propósito comercial é esse.
tá? Primeira etapa, entenda isso. É uma etapa de conscientização, onde a pessoa ela vai começar em casa mesmo, observar quais são os incômodos, quais são os desejos, as suas necessidades, os seus problemas que precisam ser resolvidos. Então, vamos supor que você está lá em casa e aí você começa a olhar para o seu imóvel e tem algo que te incomoda. Ou você pretende casar, você está na casa dos seus pais, mas você vê que casar na casa dos seus pais não tem como, né? Quem casa, quer casa. Então, essa é uma etapa onde o cliente, o lead, ele ainda não está procurando imóvel, ele está na cabeça dele ali, aquela conscientização do que é que ele precisa, tá? Então, assim, eu atendo clientes que têm inúmeros problemas, inúmeras necessidades, inúmeros desejos, inúmeros incômodos. Então, eu sei muito bem o que é que cada pessoa, cada cliente que eu atendo sente, porque eu me faço presente nesses momentos, entende? Então, eu tenho clientes que querem um apartamento com elevador, porque não aguenta mais subir escada, com simplesmente o filho no braço, com compras. Eu tenho clientes que querem sair da casa dos pais para ter sua independência financeira. Eu tenho clientes que simplesmente se separaram. Eu acabei de fechar uma venda recentemente com um cliente que se separou. Então, é muito importante que você esteja você vista a camisa do cliente e entenda que esse momento não é o momento de você vender nada. É o momento de você entender o porquê que ele está querendo comprar um imóvel. O que é que o motiva a querer comprar um imóvel? Sempre tem um motivo, gente. Não entenda que não tem motivo. Sempre tem motivo. Sempre tem alguma coisa. Ninguém dá doida e diz, quero comprar mais um imóvel aqui. Não é assim. Tem algo que motiva. Seja ele para investimento, seja ele para moradia, seja ele para sair do aluguel. Como a gente aqui que trabalha com Minha Casa Minha Vida, acredito que quem me segue sabe que eu trabalho muito com Minha Casa Minha Vida, é o meu foco. E a maior dor dos meus clientes é sair do aluguel. A maior dor, mas muitas vezes, além dessa dor, tem outras. E aí eu começo a puxar, começo a entender, começo a ter essa sensibilidade com o meu lead, tá? Um outro ponto muito importante é a questão da pesquisa, tá? É a segunda etapa que o seu cliente vai percorrer. Depois dele entender os problemas, depois dele entender as necessidades, os sonhos, os desejos, ele vai querer saber como que ele consegue chegar no ponto que ele quer, que é a compra do imóvel. Ele vai lá fazer algumas buscas. Como é que é a compra do imóvel? Será que é um momento bacana para comprar imóvel hoje? Como é que eu me organizo para a compra do imóvel? E, cara, essa é a parte que eu mais gosto de estar presente. Que é a parte que eu ajudo o meu lead antes mesmo dele me conhecer. Quando ele fizer uma pesquisa, eu quero que ele me encontre. Eu quero que ele, quando botar lá corretor no Instagram, na minha cidade, na minha região, ele me encontre. E olha que eu sou encontrada não somente na minha região, mas nas regiões vizinhas. Eu tô aqui entre Maceió, Salvador, e muitos leads chegam para mim dessas regiões e dizem, Yasmin, eu não vou conseguir comprar aí em Aracaju, mas você pode me ajudar? Porque eu gostei do seu conteúdo, eu sei que você me explicou isso e aquilo, mas ainda sobram algumas dúvidas. Cara, 1% dos corretores, eu me arrisco a dizer, 1% dos corretores fazem isso, que é estar presente no momento de pesquisa. Por que eu gosto do lead que não quer comprar ainda? Que só tá com aquele desejo, com aquela necessidade, que ainda tá no início da jornada? Porque eu ajudo, eu conquisto de primeira. Dificilmente eu vou perder esse lead. Dificilmente. Por quê? Porque ele tem uma reciprocidade com o meu trabalho. Ele sabe que no momento que ele precisava sanar suas dúvidas, eu estava ali presente. Então, é muito importante se fazer presente nesse momento de pesquisa, nesse momento do lead querer entender qual o processo. Gente, não adianta ficar vendendo que o processo da compra no mercado imobiliário é fácil, porque não é, ela tem burocracia. Ela tem burocracia. O que a gente pode fazer é simplificar esse processo. Eu vendo simplificação. Eu simplifico
simplifico o processo de compra do meu cliente. Mas eu não fico dizendo, é facinho, viu? Você não vai ter burocracia nenhuma, você não vai precisar trazendo o documento para mim. Não é assim. A gente sabe que se a Caixa pedir para atualizar documento 10 vezes, a gente tem que atualizar o documento 10 vezes. Será que isso não é chato? Claro que é. Mas a gente vai lá e tem que explicar para o cliente, tem que ser claro. Existem processos de burocracia. Você está comprando um bem que tem um valor altíssimo e é muito, muito, muito importante que você deixe isso claro para ele. Então, na minha maratona que eu fiz do aluguel, eu deixei bem claro, saia do aluguel, eu deixei bem claro que não existe facilidade. Não existe facilidade. Existe a Yasmin que simplifica esse processo, tá? Eu vou bater na tecla 1000 vezes, se necessário, que a gente só consegue vender com segurança. Se esse cliente está pesquisando ainda, ele ainda não tem segurança na gente. Ele não tem ainda, ele está passando por um processo, ele quer entender como que isso acontece, como que ele vai precisar se posicionar, como ele vai precisar se organizar. Yasmin, mas isso vai demorar muito. Sim, mas se você conseguir fazer isso hoje, a longo prazo, você está construindo o seu alicerce. A longo prazo, você consegue escalar. Porque a longo prazo, imagina a quantidade de gente que vai se tornar fã de você por você ter, no momento que ele precisou sanar suas dúvidas, você estava presente. Você vai criando um montão de pessoas que adoram o seu conteúdo, que adoram estar ali consumindo suas dicas do mercado imobiliário. E isso vai gerando segurança, isso vai gerando uma satisfação que as pessoas não conseguem nem explicar. O subconsciente delas que está ali pensando naquele momento, tá? Então, vai focado nisso, em orientar. Nesse momento de pesquisa, eu peço para os meus corretores, a partir do momento que eles identificam que o cliente não sabe por onde começar, que ele está ali perdidinho, eu peço para ele dar o melhor. Esse é o momento de dar o melhor, não é o momento de estar vendendo nada. É o momento de explicar, de perguntar, de orientar. E a partir do momento que ele for passando pelas etapas, você sim vai para a parte comercial. Tem alguns clientes que passam por essa fase em dias, tem clientes que passam por essa fase em meses e tem clientes que passam por essa fase em anos. Cada um vai ter um comportamento na sua jornada. Não dá pra gente tratar todo mundo por igual, porque as pessoas, elas não são iguais. Então, nesse momento, eu peço que você se doe, Não espere somente aquele lead que está prontinho para fechar. Não espere esse lead que está prontinho para fechar, porque se você quer escalar, você precisa construir uma base, perfeito? Deu para entender isso? Nesse momento também, eu consigo entender que muitos corretores só estão preocupados com a quantidade de leads. Gente, eu vou bater nessa tecla 1000 vezes se for preciso também. Quantidade de lead não significa mais vendas, não significa mais conversão. Se você se propõe a ajudar o seu cliente, você vai sim conseguir vender com menos leads, com menos energia. Lógico que você tem que estar sempre captando, mas não precisa você ficar descartando. Sempre coloque na sua organização para falar com aquele lead que tirou dúvida com você. Lembre-se, ele não está pronto agora, mas ele pode ficar posteriormente. Então, não ache que só ele vai lembrar por si só. Se faça presente também. Peça autorização para enviar conteúdos para ele pelo WhatsApp, já que ele não está pronto nesse momento. Tenha essa sensibilidade. Eu tenho leads aqui que eles dizem, não, Yasmin, agora realmente eu não consigo. Eu posso te mandar conteúdos, eu posso te mandar dicas que eu faço periodicamente para que você consiga sanar essas dúvidas que você tem momentaneamente nesse processo, que eu acredito ser muito importante, que é o processo de realmente de aprendizado. E aí a maioria me autoriza. Eu dificilmente tenho uma recusa nesse momento. E aí eu consigo que a pessoa veja ali o nome de Yasmin constantemente. Yasmin constantemente. Uma outra coisa que eu faço muito é trazer o lead para o meu Instagram, para minha rede social. Por quê? Meu Instagram é meu jardim. Meu Instagram é onde eu atraio as minhas borboletas, que são os meus leads, os meus clientes. Vamos fazer uma analogia aqui. Meu Instagram, ele tem conteúdo sempre.
Eu tenho foco de estar produzindo conteúdo sempre. Se eu não produzo um conteúdo já feitinho, produzido, tal, editado, eu produzo uma live. Se não, eu faço uma story. Se não, eu coloco uma caixinha de perguntas e respostas. Então, se eu trouxer o meu lead para o meu Instagram, eu vou estar aparecendo para ele dia a dia. Diariamente, Yasmin vai estar ali presente na vida dele. Dificilmente ele vai esquecer de mim. Primeiro, pela experiência que eu lá no WhatsApp já orientei. Segundo, que ele vai estar me vendo constantemente e eu o vendo. Porque é muito importante a gente também se conectar com quem nos segue, né? Não adianta só a gente querer o venha a nós, venha a nós, venha a nós e o vosso reino nada. Então, eu além de ter o meu lead comigo ali visualizando, eu comento um aniversário, uma festa que ele foi, algo engraçado, algo que eu me conecte, o aniversário do filho. Então é muito importante que a gente tenha essa conexão. Geralmente nessa parte da pesquisa, eu sempre peço pro cliente me seguir. Ah, que legal, tudo bem, você vai conversar com sua esposa, eu entendo que esse processo inicial demanda mais tempo, demanda mais explicações, mas eu gostaria de convidá-lo a me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu produzo conteúdo constantemente. Você fala o período, né, que você produz conteúdo, mas eu acredito que lá você vai ter um bom motivo para me seguir. Pelo menos suas dúvidas serão sanadas. E ainda vai ter de quebra aí minha alegria, né, que eu gosto de botar um tanto que da minha essência no meu dia a dia também, lá no meu Instagram. Então, gente, se puder fazer isso, na verdade, se eu consigo, você também consegue. Faz que dá certo, tá? Faz que o cliente não esquece de você. Na terceira fase, a gente tem aqui, sabe o quê? As considerações de soluções. O cliente foi lá, estava em casa procurando, entendendo, querendo entender o que era que ele estava buscando e tal, conversou com você, mas ele ainda está buscando alinhar tudo que ele aprendeu, seja com conteúdo, seja com conversas com corretores, e as soluções que tem no mercado. Ele começa a entender o potencial de compra que ele possui, ele começa a entender se ele consegue naquela localização que ele queria, se ele de fato consegue comprar sem entrada. Aqui é um momento que eu gosto de posicionar em que fase atual esse lead está. Quando o cliente chega para mim e diz bem assim, Yasmin, eu só quero um imóvel se for para sair do aluguel agora. Calma, pare, saiba que esse cliente está motivado por uma dor aí muito grande, que é sair do aluguel. Talvez ele já tenha ouvido alguém dizer que é impossível pagar aluguel e prestação da construtora. Talvez alguém muito próximo dele tenha tido uma experiência ruim, uma pessoa que não explicou tudo, uma pessoa que dificultou a sua compra, não simplificou, como eu proponho, né, no meu dia a dia para os meus clientes. Então, fique calmo e pergunte ao seu lead se ele já sabe a diferença entre comprar um imóvel pronto ou usado, de um imóvel na planta ou em construção. A maioria vai te dizer que não sabe. A maioria vai te dizer que não tem ideia por onde começar. E é aí onde você ganha, porque aí você vai explicar, se você me autoriza, eu vou te explicar isso nesse áudio. Você fala o que é que você quer dizer sobre a diferença e tal, e você conclui. Depois dessa experiência, qual imóvel você acredita que está dentro da sua atual situação, da sua atual organização? Qual que você acredita que é o melhor momento para você, o melhor imóvel para você? O imóvel pronto, usado, ou imóvel na planta em construção, de acordo com o seu orçamento atual? E você deixa que ele responda por você. Você deixa que ele se coloque para pensar. Que ele realmente reflita sobre a sua situação atual. É muito, muito, muito importante ter esse posicionamento e conseguir fazer com que ele pense também. Cara, se não dá pra mim agora, esse é o momento de eu me organizar. Se não dá pra mim agora e ela tá me dizendo que eu consigo, é o momento de eu pensar, cara, e tudo que eu tô tentando há tanto tempo que não vem dando certo, será que não é porque esse corretor, essa corretora tá me dizendo que é dessa forma? Você vai começar a dar soluções pra ele e
fazer com que ele pense sobre essas soluções. Ele foi lá, buscou um monte de informação, tá cheio de confusão e você vem para colocar no momento atual como que ele precisa se organizar diante de tantas informações. É você quem vai simplificar, né? Cabe a você isso. Bora falar do momento de decisão, né? Gente, esse momento você tem que ser rápido, tá? Porque eu vou voltar a falar. Esse cliente, primeiro que ele é o mais caro. Ele é o mais caro para você ter esse lead, para você conseguir captar esse lead. E esse daí tá bombardeado por todos os nossos parceiros, por todos os nossos corretores aqui, nossos colegas. Se eu quiser conquistar o coração do meu cliente, eu preciso me fazer presente na vida dele, né? E eu preciso ser rápido. Esse cliente que chegou um cliente pra mim, que eu até mandei lá no Telegram um PDF com a minha conversa com ele. Lógico que ali não tá com o nome do meu cliente de fato, né? Eu troquei o nome porque eu acredito que seja muito mais ético dessa forma, mas eu coloquei a essência do atendimento, como que foi frase por frase que eu orquestrei. Vocês percebem, quem viu aquele PDF, vocês percebem que ele estava já no finalzinho da jornada? Aquela venda aconteceu, muito rápido. Ele já estava prontinho para comprar. Só que se eu não orquestrasse da forma correta, se eu não me fizesse presente com agilidade, com profissionalismo, eu perdia. Porque lá, uma das primeiras frases que ele disse foi: eu já falei com vários colegas seus, mas eles não conseguiram sanar as minhas dúvidas. A primeira coisa que eu fiz pra ele: caramba, que interessante. Quais foram as dúvidas que eles não sanaram? Porque aí eu já começo por aí. Veja, a sacada. Tem que ser desse jeito, tem que ser safo. Tem que ser safo. Porque se você não perder essas oportunidades, você perde a venda. Esse cliente, ele é muito rápido. Ele tá falando com vários corretores. Gente, já chegou aqui na imobiliária cliente com a lista de 20 números de corretores. Vocês acreditam nisso? E a cliente me mostrou. Olha, Yasmin, tem 20 números aqui, é o que eu tô falando. Eu disse, gente, vamos parar nesse aqui, Nesse aqui número, vamos parar nesse número. Então é muito importante que você, de fato, se posicione como um profissional top de linha. Para ele chegar em você e parar em você. Ele não precisar ir para outro profissional para poder encontrar. Quem tá aqui comigo quer se tornar faixa preta, talvez ainda esteja engatinhando um pouquinho, esteja andando ali na faixa branca, na faixa marrom, quer aprimorar os seus conhecimentos, a sua prática, o seu dia a dia profissional. Mas quem tá aqui, eu tenho certeza que quer escalar a venda. Eu tenho certeza que quer ter recorrência, que quer levar a corretagem como uma profissão. Não quer levar a corretagem como freelancer. Porque eu já vou adiantando, se for para ser freelancer, não vai dar certo. Porque a corretagem, ela exige muito tempo, ela exige entrega. E se você quiser ser freelancer, infelizmente, não vai dar. Eu vivo da corretagem e vivo muito bem da corretagem. Eu não quero que vocês que estejam aqui sobrevivam da corretagem. Eu não quero. Eu quero que vocês realizem seus sonhos, que vocês conquistem tudo que vocês quiserem conquistar, com o trabalho que vocês amam e que vocês sejam respeitados. Respeitados. Porque uma das coisas que eu mais ficava triste no início da minha profissão assim, da corretagem era não me sentir respeitada pelo meu cliente. Eu conversei hoje isso com uma corretora daqui da minha cidade, que inclusive é minha parceira. Não dá. Quando você se posiciona de forma profissional, os clientes te respeitam. Eles te respeitam. Quando eles te conhecem, eles te respeitam, tá? E é isso que a gente vai buscar aqui, né? Então vamos lá, o cliente decidiu comprar, o cliente tá prontinho, você foi lá e vendeu. Você acha que acabou? Foi na assinatura do contrato? Quem vai me dizer aí que acabou na assinatura do contrato? Me fala. Acabou ou não acabou? Não, ele realmente não acabou. Tiago. Deixa eu tomar uma aguinha, viu? Vamos falando aí. Débora. Silvana. Nájela. Mal tá sempre aqui. Amanda. Silveira. Soares. Nadir. Mais do que isso,
Mais do que assinar com a Caixa, faltam muitas etapas. Gente, eu trabalho com imóvel na planta, tá? Alguns eu trabalho com imóveis prontos, quando é casa individual, geralmente ela tá pronta. E eu também trabalho com aquisição de terreno e construção. Por que eu gosto de trabalhar com imóvel na planta? Porque eu gosto de estar próxima do meu cliente. Eu adoro esse período de 2, 3 anos que eu passo com ele. Uma coisa que vocês precisam entender é que assinou o contrato, não acabou. Assinou o contrato, começou. Assinou o contrato, começou, tá? Começou uma outra jornada. Ali você vai estar criando um propagador do seu trabalho. Uma pessoa feliz com o seu trabalho, com a experiência que você causa. Eu, quando assino o contrato da construtora, eu deixo muito claro, eu me predisponho e digo, sim, preto no branco, tudo que acontecer no processo, converse comigo. Me ligue a qualquer momento, fale comigo no WhatsApp a qualquer hora do seu dia. Surgiu uma dúvida, pode me procurar. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha explicado todo o cronograma de compra, por mais que você tenha feito tudo certinho do jeito que eu ensino, o cliente vai esquecer. O dia a dia do cliente não é mercado imobiliário. Então ele vai olhar para aquele papel, mas ele pode esquecer. E se você some nesse momento, ele vai dizer, caramba, comprei dela, comprei dele, mas na hora que eu mais preciso, na hora que surgem dúvidas, ele não me atende, ele não me responde. Cara, eu não indico. E eu vou te dizer, eu já recebi muitos clientes que destrataram, não chegaram nem a assinar com o banco, porque o cliente, sumiu. O corretor sumiu. Tem corretores até que bloqueiam o cliente. Mal sabem ele que o cliente é o nosso maior ativo propagador do nosso trabalho. É muito mais... tem um custo-benefício muito maior você ter uma pessoa que é seu fã ali propagando seu trabalho do que você estar investindo em campanhas no Facebook, Instagram. É muito mais barato você manter um cliente propagando seu trabalho do que você estar pagando o Instagram e o Facebook. Tem que pagar? Tem que pagar. Tem que captar pessoas que não te conhecem? Tem que captar. Mas se você tiver um outro ativo ali do seu lado, é fantástico. Não esquece do seu lead. Aqui comigo, ele tem essa informação muito bem definida no momento que ele assina o contrato. Ele sabe que a qualquer momento ele pode falar comigo. Se vocês voltarem nos meus stories lá na frente, depois que essa live acabar, vocês vão ver como é que eu entrego um boleto pro meu lead. Pro meu agora cliente, né? Tá aqui seu boleto, não esquece de mim. Lembre que tudo você vai poder me perguntar. Você vai ter que me aturar aí por muitos e muitos anos. E, cara, é assim que eu gosto de me posicionar, porque é assim que eu acredito que tem que ser. O cliente, ele precisa se sentir seguro. Então, eu tenho aí uma jornada ainda de demanda mínima, e não é só por isso, tá? Eu sei que muitas construtoras deixam condicionados o comissionamento para assinatura do contrato com o banco, mas eu não faço isso apenas por conta da minha comissão, porque hoje eu consigo trabalhar de uma forma bem tranquila, da parte financeira, mas pelo cliente, por ele se sentir seguro, por ele saber que em cada fase ele vai estar segurando a minha mão. Então, toda vez que a construtora liga para o meu cliente, eu digo, antes de dar qualquer resposta, fale comigo. E aí, Yasmin, sabe por quê? Porque quem conhece a sua história sou eu. Quem sabe o passo a passo que você percorreu para comprar esse imóvel sou eu. Então, é muito importante que na hora de você conversar com uma pessoa da construtora, eu trate essa negociação. Porque a construtora vai falar com você coisas técnicas, termos técnicos, que talvez você não entenda. E tá tudo bem você não entender, não é a sua área. Mas você precisa ter um porto seguro, que é Yasmin, do seu lado. Então, alguns colegas dizem, você vai gastar combustível de novo? Você vai perder tempo? Cara, pra mim isso não é perder tempo. Falo com muita integridade. Eu vou com muito gosto. Tem coisas que até não é da minha obrigação ir, e eu vou. Sabe por que eu vou? Porque pra mim é muito importante ele sentir que a experiência que ele tá tendo comigo é diferente. Ele precisa sentir que ou ele tem essa experiência comigo, ou ele não vai ter com mais ninguém. E é isso que eu quero que vocês façam.
na região de vocês. Eu quero que vocês sejam únicos para cada cliente de vocês. Eu quero que eles não precisem estar procurando outros profissionais para poder sanar as suas expectativas. Combinado? Então, eu pego na mão do meu cliente, eu faço tudo que ele precisar. Eu vou para a construtora, assino o contrato. Qualquer dúvida que ele tenha, que ele precise resolver com a construtora, eu resolvo. Ah, não tô conseguindo entender isso que a construtora tá falando comigo, Yasmin. Eu ligo para poder entender. Eu até peço para as construtoras aqui me ligarem antes de ligar para o meu cliente. Algumas já fazem isso. Yasmin, seu cliente tá assim, assim, assado. Você pode falar com ele? Eu prefiro. Porque a forma como eu vou falar com ele, eu vou me fazer ser entendida. Às vezes a construtora chega e diz, gerou um aporte. Pronto. O que é aporte? O cliente não tem a obrigação de saber isso, gente. E aí quando eu chego e digo pra ele, ó, sabe aquele NCC que eu te expliquei? Que vai corrigindo o seu saldo devedor. Ele ficou no valor de X. Você lembra? Guardou. Pronto. Aí ele vai entender. Porque eu tenho o meu jeitinho de explicar. Então, algumas das construtoras, as construtoras que eu mais trabalho, elas já conversam comigo antes de ligar pro cliente. Quando elas ligam pro cliente e falam uma coisa que às vezes o cliente não entende, eu até peço, gente, ligue pra mim, com jeitinho, né? Porque eles são meus parceiros também. Então eu digo, gente, ligue pra mim. Pra eu entender e poder explicar pro meu cliente de uma forma que seja tranquila. Porque tem gente que não é comercial, tem gente que é operacional. Tem gente que tá na construtora que ela sabe fazer o que tá no computador. Ela sabe trabalhar com Excel, ela sabe trabalhar com sistema, sabe fazer isso muito bem. Mas ela não é comercial, ela não sabe explicar de uma forma que o cliente entenda e saiba que consegue pagar. Quem sabe fazer isso sou eu. Então eu acabo que pedindo, por gentileza, que me avisem. Algumas fazem, outras não, mas eu tento construir isso nos meus parceiros. Um outro ponto que eu gosto de sempre estar presente, que está dentro aqui do pós-venda, é ir para a vistoria, ir para as visitas técnicas. Ah, Yasmin, eu quero visitar meu apartamento. Você pode falar com o pessoal da construtora? Eu vou. Eu não acho que isso é uma perda de tempo. É mais uma chance de eu encontrar com aquele cliente, é mais uma chance de eu poder abraçar aquele cliente. Muitas vezes, no seu dia a dia, no corre-corre, você não consegue falar com esse cliente constantemente e você tá ali fazendo um bônus para ele. Talvez um outro, se ele tivesse comprado, não faria. E vocês que querem se tornar faixa preta, precisam estar presentes em cada etapa. Vai assinar com o banco? Vai assinar com o banco? Vai com o seu cliente. Hoje aqui na minha cidade, muita gente já vai assinar com o cliente. Mas no início, quando eu comecei a fazer isso, muita gente dizia que eu era louca. Vai fazer o que no banco? O cliente vai falar na sua frente que tem um monte de taxa para pagar. Aí eu disse, ele não vai falar, porque ele já sabe que ele tem as taxas para pagar. Então ele vai pagar tranquilamente, ele vai pagar comigo ali do lado. Se eu não me sentisse segura em tudo que eu explico, eu tinha sumido. E talvez seja isso que fazem alguns profissionais sumirem. Uma outra coisa que eu escuto muito no mercado imobiliário é tem que omitir. Se você explicar, você não vende. E eu consigo devolver que eu vendo porque eu explico. Eu consigo gerar conexão, eu consigo estar presente nos momentos mais importantes da vida do meu cliente porque eu sei o que eu expliquei. Eu sei que ali ele está seguro, que ele vai pagar tranquilamente. Talvez se não for tranquilamente, mas que ele está organizado. Ele tem um passo a passo para conseguir pagar. Então, eu gosto muito de imóvel na planta por conta disso, dessa conexão que eu tenho. Na vistoria eu também vou. Na entrega da chave eu também vou. Eu vou para todos os momentos. Inclusive, quando me chamam para ir para o churrasco, quando me chamam para ir para um jantar, eu tô sempre lá. Eu gosto muito dessas relações que são criadas com os meus clientes. E esses momentos, assim, que são felizes, né? Esses momentos que são extraordinários, concluem muito cada passo da venda, porque assinar com a construtora é uma conclusão. Assinar com o banco é uma outra conclusão. Vai para a vistoria e ver que tá tudo ok, é uma outra conclusão. E recebe a chave, posteriormente, é a conclusão do negócio. Então, cada etapa para mim é mega importante. Por isso que eu sou fã da jornada do cliente. Eu sou fã da jornada de compra do cliente, porque eu consigo estar presente em cada fase.
Deu pra entender como é importante e por que eu gosto daquele cliente que tá lá no início da jornada? Porque eu capto ele no momento que ele tá precisando sanar suas dúvidas. E eu fico com ele durante todo esse percurso. É muito legal. Bora lá. Deixa eu ver aqui, que já tá olhando pra mim, olhando pra o horário. Deixa eu ver aqui. Quem é que tem dúvida? Bora lá, já ouvi muito isso. O povo falava, explica, mas não enfatiza não, senão o cliente foge. Verdade, malta. Eu tenho colegas que falam ainda essas coisinhas. Ah, hoje eu não falo não, a taxa de evolução de obra e tal. Eu falo, eu gosto de falar. Eu, na verdade, eu tenho obrigação de falar. É incrível quando você tá com a mente, com a consciência limpa. Você consegue tratar o seu lead de outra forma, o seu cliente de outra forma, quando você tá com consciência limpa. Porque você sabe que ele sabe de tudo ali. Talvez ele vai ter dúvidas. Eu tenho um cliente que ele toda semana, basicamente, ele me manda mensagem. Não vou falar o nome dele não, ele é muito top. Mas ele toda semana ele me manda uma mensagem. Porque ele escuta, aí ele escuta o jornal falando uma coisa. Ele, Yasmin, isso aqui. Entra no meu apartamento? Eu, não. Aí ele, Yasmin, isso aqui. Conta pra mim? Eu, não. E aí eu sempre explico pra ele, Yasmin, você sempre me explica e tal. E a gente tem que fazer isso, não pode ficar com raiva do cliente não. Ele foi uma pessoa que confiou em você. Então, nada mais justo do que você estar presente na vida dele nesses momentos. Sana todas as dúvidas. Eu acho muito importante explicar tudo e deixar as coisas bem esclarecidas. O que você diria um conselho para um corretor em formação, ainda cursando? Cursando eu vou entender como cursando TTI, tá? Primeiro ponto. Procura uma imobiliária para estagiar que esteja disposta a te ajudar na sua formação também, na sua formação prática, porque a formação de teoria só não adianta, tá? A teoria é uma base, mas você precisa da prática. E estuda muito aqui comigo, se você quiser ser um especialista do Minha Casa Minha Vida. Eu falo tudo, às vezes a gestão pede para não falar, e eu faço o inverso, que ótimo, você é dos meus. Como agir quando o cliente pede para você passar as informações no WhatsApp e ele para de responder? Cara, faz follow-up. Às vezes o cliente não responde porque ele não viu, ou quando ele viu, estava num momento que ele não podia responder. Fala várias vezes com ele, fala de outro telefone, procura entender o porquê que ele sumiu. Eu tenho clientes que às vezes some, e aí eu falo, talvez você esteja passando por uma fase que não seja de compra, e eu entendo que você não esteja no final da compra. Aqui, comigo, você não vai ficar recebendo uma cobrança para você fechar. Só quero saber se você entendeu. Para mim, o importante é saber se você entendeu, se você tem mais alguma dúvida, se você precisa pensar, se você precisa ir para casa conversar com alguém da sua confiança. Isso é o que eu te indico, é o que eu te indicaria normalmente. Então, se faça presente de uma forma consultiva. Senta, vamos fechar, vamos assinar o contrato. Dessa forma, entendeu? Lembre-se que, geralmente, quando o cliente foge, é porque ele está com medo daqueles vendedores que ficam muito em cima, no momento que ele ainda não quer. Então, se faça presente de uma forma consultiva. E aí você pede, eu entendo que talvez esse agora não seja o seu momento, mas eu posso te enviar dicas para que você sane suas dúvidas à medida que eu for produzindo conteúdo? E assim vai, Mas faz follow-up, tá? Não esquece dos leads, não. Então, Silvana, essa questão de mandar tudo para o cliente e eles não responderem, fala muito sobre a jornada que ele está. Fala muito sobre como você se posiciona em cada jornada. Se ele está ali para poder entender, para poder aprender, você tem que se comportar como uma verdadeira professora da compra do imóvel. E você tem que estar fazendo de uma forma consultiva, sem esperar que ele compre agora de você. E aí, se você não assistiu a aula de perguntas, dá uma olhadinha depois lá na aula 2, onde eu faço algumas perguntas que são bem estratégicas, que eu demorei para poder entender onde cada uma se encaixava. E tenta colocar no seu atendimento, porque antes da gente passar muitas informações para o lead, bombardeá-lo de informações, é importante a gente questionar, perguntar, porque aí a gente vai construir também uma consciência no nosso cliente, faz com que ele pense também. É muito importante. Eu te aconselho a assistir a aula 2 lá no YouTube, tá? Tem cliente que visualiza e não responde. Eu sou cliente também. Eu também visualizo e não respondo alguns vendedores.
Você também pode fazer isso. Então, muitas pessoas podem, naquele momento, não poder responder e esquecem. Eu canso de esquecer de responder alguns vendedores. E se eles não fizessem follow-up comigo, se eles não falassem novamente, existe uma pesquisa, eu vou repetir novamente aqui, que para você ter uma conversa, algo que gere conexão com muitas pessoas, precisam ter 8 tentativas, no mínimo. É doido isso, né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre fazendo algo. E nem sempre eu dou a atenção devida aqui no meu WhatsApp para assuntos que talvez não sejam tão importantes para mim, como minha imobiliária, como a produção dos meus conteúdos aqui para vocês. E aí, se eu vejo que é uma pergunta de um cliente, eu dou ali uma atenção. Mas se eu vejo que não é algo de cliente, às vezes eu deixo um pouquinho para lá. E às vezes eu acabo esquecendo. Talvez o lead também se comporte dessa forma. Pense nisso. Muitas vezes o lead se comporta como você, como eu, entendeu? Então, faça follow-up, tá? Não fica brava, não fica triste, faz follow-up. Fala com o cliente de manhã, de tarde, à noite, pergunta qual o melhor horário para falar com ele e aí coloca na sua agenda. Porque eu sou ótima para responder de madrugada, mas de dia já é mais complicado. Que massa, Souza, Débora. Que massa que sua imobiliária trabalha dessa forma. Que legal. Termo de ciência justamente para dar sustentação ao processo. Que legal. Aqui a gente também tem um checklist, um termo de ciência, onde a gente explica tudo para o lead várias vezes, para o cliente, né? Várias vezes, que é para não ter problema posteriormente. Você passa localização aproximada, pois às vezes o cliente compra por fora. Eu não entendi. Compra por fora como? No caso deve ser imóvel usado, né? Acredito que quanto mais informações, melhor. Quanto mais informações, melhor. Se você for único para o seu cliente, ele não vai comprar com outro. Não vai ser preço o que ele vai negociar. Eu não capto imóveis. Eu sou corretora do Minha Casa Minha Vida. Então eu não vendo imóveis usados. Eu trabalho com imóveis de construtora, de parceiras nossas aqui da imobiliária. Como fisgar o cliente que diz que não quer? Eita, que essa palavra é forte, né? Fisgar. Ó, encante. Ele não quer agora. Ele vai querer depois. Se ele lhe procurou em algum momento para falar sobre o mercado imobiliário, existe algo dentro dele que o motiva a fazer essa busca. Você precisa descobrir o que é isso. Lá na minha aula de perguntas, eu tenho algumas perguntinhas que faz com que o cliente se abra para você. Se abra para você. Não queira vender nesse momento, tá? Não queira vender nesse momento. Se faz presente na vida dele, seja uma amiga de fato, porque uma hora ele compra. Se ele falou com você sobre algum imóvel, algo tem ali. Eu não vou atrás de uma coisa só por ir. Eu tenho uma dor, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho ali, uma motivação que me faz sair do meu estado normal e ir buscar alguém na internet. Eu pego o meu celular para ir olhar um imóvel, gente, eu tenho uma motivação ali. Talvez o que você esteja oferecendo para ele não seja o que ele quer. Lembra daquele início da minha aula que eu falei sobre que não é só porque ele entrou naquele anúncio que ele quer fechar aquele anúncio? Talvez você esteja batendo na tecla daquele anúncio. Você acha que ele gostou daquele anúncio, mas ele só quer sua ajuda. Então faz as perguntinhas certas e identifica o que é que de fato motiva ele a comprar. Estou iniciando em atendimento para Minha Casa Minha Vida aqui no litoral. Que legal! Bom, gente, eu vou fazer uma revisãozinha básica aqui da aula, que eu acho muito importante. E a gente conclui, tá? Eu sempre peço para vocês estarem com a mente aberta quando vocês entrarem aqui nas minhas lives. Porque muitas vezes vocês vão ter que desconstruir algumas ideias. Eu vou encerrar aqui e volto já. Voltei. Vocês estão comigo aí? Mas bora lá partir pro resumo, né? Primeiro passo, entenda a jornada. Não subestime a jornada. Se você se comporta de forma apenas comercial, com característica, benefício, bererê, barará, ITBI, registro grátis e tal, você só vai atrair clientes que estejam no final da jornada, clientes que estão sendo disputados por muitas e muitos profissionais, muitos e muitos corretores. E se você quiser de fato acompanhar o cliente em cada etapa da sua trajetória aí para assinar o contrato, para concluir o negócio, você precisa sim entender e se diferenciar. Então, a gente falou sobre o momento
da consciência, né? Onde o cliente está lá em casa pensando nos problemas, pensando nos incômodos, nas dificuldades, nos sonhos, nos desejos, tudo que motiva ele a sair da sua zona de conforto e buscar informações. Ninguém sai buscando informações de um imóvel se ele não tiver interesse, se ele não tiver uma motivação, um incômodo, tá? Então, tenha isso muito bem definido. O segundo ponto é que o cliente ele vai passar por uma segunda etapa, que é a etapa de aprendizado, de pesquisa, e é muito importante que você esteja presente nessas pesquisas. Eu estou presente nas pesquisas dos clientes. Você está, é o momento, de estar presente e sanar as dúvidas, aquilo que está agoniando ele, que ele não sabe por onde começar. Se você estiver presente nessa etapa, você sai muito na frente. E é onde eu mais gosto de estar, porque é onde eu mais gero conexão. Perfeito? É muito bacana você ajudar uma pessoa sem ela antes mesmo dela falar com você. Olha que legal a pessoa encontrar um vídeo seu que explica FGTS, um vídeo seu que explica o passo a passo do Minha Casa Minha Vida, um vídeo seu que explica sobre subsídio, o que é subsídio. Então tem vários tipos de conteúdo, várias dores que você pode abordar, que você pode sanar nesse momento de pesquisa. Então, não subestime, não negligencie esse momento. É muito importante essa fase, tá? Depois que ele entende mais ou menos como é que tá a situação dele atual, ele começa a considerar algumas soluções para sua compra. Ele começa a ver várias localizações, ele começa a entender qual localização se adequa. Ele começa a entender se ele pode comprar um imóvel pronto ou não. Ele começa a entender se o subsídio de fato vai realmente ajudá-lo ou não. Muitas vezes o cliente fica preso ao subsídio, mas nem sempre o subsídio ajuda por si só, né? É muito importante que ele também entenda que a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, ela ajuda muito. E que às vezes abdicar do subsídio faz com que ele consiga comprar o imóvel que ele sempre sonhou. Então isso daí a gente também tem que ter muita segurança para falar. Tem que ter firmeza na hora de falar. Depois a gente vem com a parte da decisão, né? A decisão é a parte que muitos corretores dão ênfase, mas eu acredito que existe que todas as partes são importantes, tá? Então a decisão você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, você tem que sanar todas as informações que ele precisar ali para fechar, porque senão vem outra e fecha, tá? E se você quer ser único pro seu lead, você tem que ser ágil, você não pode ser amador, porque se o cliente sabe mais que você, não faz sentido ele estar com o corretor, né? E depois vem o pós-venda, a parte do encantamento, a parte que eu adoro fazer, que é pegar na mão do meu lead e não largar mais. Pegar na mão do meu lead e torná-lo um cliente e não largar mais. Cara, essa é a parte mais incrível, que é onde você tem relacionamento, conexão. É top. É top você sair para assinar o contrato do cliente no banco. É top você ir para uma vistoria com ele, os olhinhos dele brilhar. É fantástico. É fantástico ele te ligar e agradecer porque você simplesmente dá uma mega atenção para ele. Então, não esquece do pós-venda. Não finaliza apenas com a construtora, tá? E não faz isso apenas por comissionamento, não. Não faz isso apenas por comissionamento. Não faz. Faz porque você ama, porque é íntegro e porque você adora estar em cada fase do atendimento. Eu amo a jornada. Se eu tivesse tido uma aula dessa lá em 2014, eu não teria batido tanto a minha cabeça, eu não teria tanto feito, como é que eu posso dizer, fechamentos na hora errada. Eu não teria feito tantos fechamentos na hora errada. Na hora que o cliente está ali precisando apenas pesquisar, apenas sanar dúvidas. Entende? Então é muito, muito, muito importante você respeitar e se posicionar da forma correta. Vou dar uns recadinhos aqui. É muito importante para mim que vocês se inscrevam no canal. Apesar dele me dar muita dor de cabeça de vez em quando. Eu quero que vocês se inscrevam lá, porque a gente vai estar sempre trabalhando com conteúdo denso lá no YouTube. É um formato que eu gosto muito. Então eu peço que quando acabar aqui, vocês se inscrevam no canal. Um outro pedido, eu vou colocar uma foto minha
dessa live aqui no meu feed. E eu vou precisar que vocês comentem com a melhor sacada que vocês tiveram. Não há nada mais grandioso do que eu dar uma aula e eu saber o que é que vocês gostaram dessa aula. Um outro ponto é que se vocês tiverem dúvidas sobre essa aula, vocês também coloquem lá, porque já se torna um outro conteúdo. Toda segunda eu venho aqui e quem me ajuda a fazer essas aulas são vocês. Vocês me ajudam com os comentários, com os directs que vocês mandam. Então, se vocês quiserem quiçá, personalizar as minhas aulas, conversa comigo, me manda um direct, fala lá nas caixinhas de perguntas, interage comigo que eu gosto, tá? Mas, nesse momento que eu peço é que vocês vão lá na minha foto, que eu vou postar agora, coloca o que foi a sacada mais extraordinária dessa aula, curte, comenta, marca os amigos corretores que querem ter recorrência, que querem vender mais, que querem ser extraordinários no Minha Casa Minha Vida, no mercado imobiliário. Querem ser aquele corretor faixa preta, tá? Então não esquece, curte a minha foto, coloca a maior sacada que vocês tiveram e até segunda. Perfeito? Beijos, 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 beijos. Tchau, tchau.